No século XVIII, em meio ao fervor do grande despertamento, o pregador George Whitefield se levantou diante de multidões na Inglaterra e nas colônias americanas, não para entreter, mas para confrontar. Ele não falava a pessoas completamente distantes da religião. Pelo contrário, sua mensagem era dirigida, em grande parte, a gente que já frequentava igrejas, que já conhecia a Bíblia, que já se via como parte do povo de Deus. E ainda assim, ele pregava como se estivesse diante de almas em perigo real. O sermão, o método da graça, nasce exatamente nesse contexto. Um ambiente saturado de religiosidade, mas carente de transformação verdadeira. O texto bíblico que sustenta sua mensagem vem de Romanos, capítulo 2, versículos 28 e 29. Porque não é judeu o que o é exteriormente, mas judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, no espírito. A partir dessas palavras, Whitefield constrói um argumento que atravessa os séculos como um choque direto contra a falsa segurança espiritual. Ele mostra que identidade religiosa, aparência externa e tradição não são provas de uma vida com Deus. E isso não era apenas um problema do povo ao qual o apóstolo Paulo escreveu, era o problema das multidões diante dele. E, inevitavelmente, continua sendo o nosso. Assim como naquele tempo, hoje também existe uma multidão que conhece a linguagem da fé, mas talvez nunca tenha experimentado sua realidade. E é exatamente essa tensão que torna esse sermão tão desconfortavelmente atual. Whitefield não pregava para curiosos distantes, mas para pessoas próximas demais da verdade, e ainda assim longe da transformação. E é nesse ponto que a mensagem começa a deixar de ser apenas dele e passa a nos alcançar diretamente. Você pode passar a vida inteira cercado por linguagem religiosa, repetir orações, frequentar reuniões, defender valores morais e ainda assim nunca ter experimentado a graça que transforma. Essa é a ferida que Whitefield expõe sem anestesia. A possibilidade assustadora de alguém parecer vivo espiritualmente, enquanto por dentro permanece intocado. Ele não fala com irreverência, mas com urgência, como quem vê pessoas caminhando tranquilamente para um abismo, convencidas de que estão seguras. Ele insiste que o problema não é a falta de informação, mas a ausência de transformação. Em suas palavras, é como se dissesse: vocês podem conhecer as palavras de Cristo sem nunca terem conhecido o Cristo das palavras. Há algo profundamente desconfortável nisso, porque desmonta a ideia de que proximidade com o sagrado é o mesmo que união com Deus. Não é, nunca foi. E essa confusão, ontem como hoje, produz multidões de religiosos convencidos, mas não convertidos. O golpe mais forte vem quando ele trata do novo nascimento, não como uma metáfora bonita ou uma linguagem simbólica, mas como uma necessidade absoluta. Ele afirma em essência: vocês devem nascer de novo, não como opção, mas como condição. Isso não deixa espaço para negociações, ajustes superficiais ou reformas comportamentais. Não é sobre melhorar a si mesmo. É sobre tornar-se alguém novo, e isso não pode ser produzido por esforço humano, disciplina ou tradição. É obra da graça, ou não é nada. E então vem o confronto mais direto. Muitos confiam em uma fé herdada, em uma identidade religiosa, em um histórico aparentemente correto. Mas Whitefield desmonta essa falsa segurança com precisão cirúrgica. É como se ele dissesse: você pode ter tudo o que parece certo e ainda estar completamente errado diante de Deus. Essa ideia não apenas incomoda, ela desestabiliza, porque obriga cada pessoa a olhar para dentro e perguntar: há evidência real de vida espiritual em mim ou apenas aparência? Ele também não poupa palavras ao falar da ilusão da moralidade. Ser uma boa pessoa não resolve o problema central. A questão não é apenas o que você faz, é quem você é.
E sem a graça, o coração permanece o mesmo, ainda que o comportamento seja ajustado. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar. Não é o exterior que define sua condição diante de Deus, mas o interior. E esse interior, por si só, não se conserta. Ao longo do sermão, a sensação é de que não há onde se esconder. Cada argumento empurra o ouvinte para um ponto inevitável. Ou você foi transformado pela graça, ou ainda está confiando em algo insuficiente. Não há meio termo confortável, não há zona neutra. Essa clareza é exatamente o que torna a mensagem tão atual. Porque hoje, como antes, as pessoas continuam procurando atalhos espirituais que simplesmente não existem. E talvez o aspecto mais perturbador seja este. É possível ouvir tudo isso, concordar intelectualmente até se emocionar, e ainda assim sair exatamente como entrou. Whitefield sabia disso. Por isso sua pregação não era apenas informativa, mas um apelo urgente. Como se cada palavra dissesse: não adie isso, não suavize isso, não ignore isso. Porque no fim, a questão não é se a mensagem é forte, é se ela é verdadeira. E se for, ignorá-la não é apenas um erro, é um risco eterno. E é nesse ponto que a mensagem deixa de ser apenas teológica e se torna pessoal. Porque não se trata de discutir conceitos, mas de encarar a própria condição. Whitefield não estava interessado em formar ouvintes mais informados, mas em despertar consciências adormecidas. Ele falava como alguém que sabia que há uma diferença eterna entre ouvir sobre a graça e ser alcançado por ela. E essa diferença não pode ser ignorada sem consequências. Há também um perigo silencioso que ele expõe com clareza: o de se acostumar com o sagrado. Quando alguém ouve repetidamente sobre Deus, pecado, graça e salvação, essas palavras podem perder o peso. Elas deixam de provocar, deixam de confrontar, deixam de incomodar. E é exatamente aí que mora o risco, porque a familiaridade pode gerar indiferença, e a indiferença pode anestesiar a alma. Whitefield conduz o ouvinte a perceber que a verdadeira obra da graça não é superficial. Ela não apenas ajusta comportamentos visíveis, mas atinge motivações, desejos e inclinações ocultas. Não é algo que pode ser encenado ou mantido por esforço próprio. Quando a graça atua, ela expõe o que estava escondido, quebra o orgulho, desmonta as justificativas e coloca o indivíduo diante de si mesmo, sem máscaras. E isso, inevitavelmente, gera desconforto. Porque ninguém gosta de ser confrontado em níveis tão profundos. É mais fácil manter uma aparência aceitável do que lidar com uma transformação real. É mais confortável sustentar uma identidade religiosa do que admitir a necessidade de um novo nascimento. Mas é justamente esse desconforto que revela que algo está sendo tocado, que a mensagem não está passando pela superfície, mas penetrando onde realmente importa. Outro ponto que ele deixa claro é que a graça não pode ser substituída por esforço humano, disciplina, frequência, conhecimento. Tudo isso pode ter valor, mas nenhum desses elementos, isoladamente, produz vida espiritual. Existe uma linha invisível entre prática religiosa e transformação genuína, e cruzar essa linha não depende de mérito, mas de intervenção divina. Essa é uma verdade difícil, porque remove qualquer senso de controle. E quando essa realidade começa a se tornar evidente, surge uma pergunta inevitável: em que exatamente você está confiando? Porque, no fim das contas, todos confiam em algo. Alguns confiam em sua história, outros em suas obras, outros em sua sinceridade. Mas o sermão desmonta todas essas bases e aponta para uma única fonte suficiente: a graça que transforma de dentro para fora, sem a qual todo o resto se torna insuficiente.
E enquanto essa pergunta não é respondida com honestidade, qualquer sensação de segurança espiritual continua sendo frágil, instável, construída sobre algo que não sustenta quando realmente importa. Essa confrontação não tem como objetivo condenar por condenar, mas revelar para despertar. Porque reconhecer a própria condição não é o fim, é o início de algo que pode redefinir completamente o rumo de uma vida. O problema é quando essa revelação é ignorada, quando a verdade é ouvida, mas tratada como algo distante, opcional, adiável. E é exatamente nesse ponto que a mensagem se torna urgente, porque cada adiamento reforça a ilusão de que tudo está bem, quando na realidade nada mudou. E permanecer assim não é neutro, é escolher continuar exatamente como está, diante de uma verdade que já foi claramente exposta. No fim, tudo se resume a uma linha que não pode ser ignorada, ou a graça já atravessou o seu interior, ou você ainda está apenas ao redor dela. Não importa o quanto você saiba, o quanto você pareça, o quanto você se esforce para manter uma imagem consistente. Se não houve transformação real, então tudo o que resta é aparência sustentada por hábito. E aparência, por mais convincente que seja, não resiste quando confrontada pela verdade. A força dessa mensagem está justamente no fato de que ela não permite neutralidade. Ela não deixa espaço para conforto religioso, nem para justificativas bem elaboradas. Ela exige uma resposta. Porque, se é verdade que existe uma diferença entre conhecer sobre Deus e ser conhecido por Ele, então essa diferença precisa ser resolvida, não ignorada, não adiada, não suavizada. E quanto mais tempo alguém permanece na ilusão de que está tudo bem, mais distante fica de perceber que nunca houve mudança de fato. Talvez o mais inquietante seja perceber que nada disso é novo. Essa mensagem já foi pregada antes, já confrontou multidões, já expôs corações e ainda assim continua necessária. Porque o problema não mudou. A tendência humana de substituir transformação por aparência continua viva. E é exatamente por isso que essa voz ainda ecoa com tanta força. Não para acusar sem propósito, mas para despertar enquanto ainda há tempo. E aqui está o ponto decisivo. Você pode ouvir tudo isso e seguir em frente, como se nada tivesse acontecido. Pode racionalizar, relativizar, encontrar formas de suavizar o impacto. Mas também pode encarar essa verdade com seriedade e permitir que ela vá além da superfície, porque no final não será o quanto você ouviu que fará diferença, será o que de fato aconteceu dentro de você.